não era para ter empatado esse jogo. Era para ter vencido. Esse empate, que a gente vai comentar aqui agora entre Fluminense e Grêmio, ainda não matematicamente. A gente vai conversar sobre tabela aqui. Mas praticamente elimina o Fluminense. Eu vou mostrar isso para vocês em números, vou mostrar isso para vocês na tabela, tá? Mas o fato, por enquanto, o Fluminense saiu na frente contra o Grêmio, tomou um empate e ainda não venceu em casa no Brasileirão Feminino. Faltam 2 rodadas, uma fora e a última em casa, para tentar, finalmente, ter uma vitória aqui sobre seus domínios, beleza? Vamos analisar o jogo com calma, que aconteceu muita coisa, tá? Arbitragem, falha individual de goleira, muita coisa. Então, por favor, se inscreve no canal para a gente chegar em 5 mil inscritos ainda esse mês de junho. Deixa o like para a gente receber essa análise e ativa o sininho para sempre que tiver conteúdo você ser avisado, tá? Vamos lá. O jogo já começa diferente na escalação. Esse jogo foi depois de uma data FIFA. E os dois times tiveram 2 semanas para treinar. E quando eu cheguei aqui, já deu para perceber 2 coisas diferentes no Fluminense. Primeiro, a escalação. O Hoffmann, que sempre veio jogando o Brasileirão inteiro, as 12 rodadas, e mais a Copa Rio que teve antes, com uma centroavante alta, ou a Lourdinha ou a Keké, para receber um chutão lá na frente, raspar essa bola de cabeça para quem chegava junto no ataque, e bola longa o tempo todo, né? Essa era a estratégia do Hoffmann até aqui. Ele veio diferente hoje, aqui em Bangu. Ele veio com um ataque leve. Ele veio com 2 pontas, que é o que ele sempre faz. É um 4-2-4, né? 2 pontos que ele sempre faz. Ele veio com a Verônica pelo lado direito e a Raquel pelo lado esquerdo. Só que as 2 por dentro eram jogadoras baixas e rápidas. A Lelê, nem tão rápida assim, mas a Carioca, a centroavante, a atacante revelação da nossa base, foi campeã da Copinha ano passado, foi titular nesse jogo. No aquecimento, quem viu o pré-jogo aqui no canal, eu estava filmando o aquecimento, o Fluminense treinou no aquecimento jogadas que eu não tinha visto ainda. Uma delas foi como saiu o gol, vou falar disso daqui a pouco, que é girar o time todo para um lado, para deixar a outra lateral do outro lado sozinha, inverter o jogo para ela rápido, para ela dominar essa bola e ter liberdade para cruzar na área. E outras fazendo um pivô, dando essa bola, por exemplo, na Lelê, para ela fazer o pivô, ela fazia o pivô de primeira para trás, para a Xerife, por exemplo, receber essa bola, e nesse pivô, 2 jogadoras passarem e a Xerife dar uma bola por cima para os jogadores que passavam, isso perto da meia-lua já. Foram as 2 jogadas que o Hoffmann treinou no aquecimento. E o Fluminense entrou nessa estratégia diferente do que a gente tinha visto até aqui. Os primeiros 10 minutos do Fluminense foram muito bons. Eu destaco principalmente uma coisa que aconteceu o jogo todo, nos primeiros 10 minutos foram excelentes, que foi a marcação-pressão lá em cima para roubar essa bola. O Grêmio é um time que joga no 3-5-2. O Grêmio treinado pela Taissan até a última rodada, né? A Taissan não foi o primeiro jogo sem ela hoje. Sempre jogou no 3-5-2, saindo com a bola no pé. E o Hoffmann anulou isso, botando atacantes rápidos lá na frente. Isso deu certo o tempo inteiro, tá? Mas nos 10 primeiros minutos, principalmente. O Fluminense, com 2 minutos, teve uma chance, uma falta pelo lado direito cobrada na área. O Grêmio afastou. A bola voltou para a cobradora da falta, que foi a Raquel, se não me engano, ela cruzou para a Cotrim. A Cotrim fez um lance muito bonito, ela dominou de coxa, com categoria. A Gislane passou por trás dela, ela deu de calcanhar. Dentro da área isso, tá? A Gislane bateu para fora, por cima do gol. Aos 7 minutos, outra falta. O Hoffmann posicionou a falta pelo lado direito na intermediária. O Hoffmann posicionou no primeiro pau só Gislane e Nath. O cruzamento veio para esse primeiro pau. Eu achei que o cruzamento era para Gislane, para ela cabecear para o meio, mas a bola não chegou a pegar força aí na Gislane. A Nath chegou primeiro e cabeceou para fora. A partir daí, o resto do primeiro tempo inteiro, salvo alguns momentos do final do primeiro tempo, foi de domínio do Grêmio. O Grêmio conseguia tocar a bola no campo de defesa. O Fluminense marcava bem a pressão lá, mas o Grêmio não teve tanta... O Fluminense não conseguiu roubar a bola tanto lá na frente como roubou no segundo tempo. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas o Fluminense atrapalhou muito a saída de bola do Grêmio. Não era assim que o Grêmio conseguia quebrar a primeira linha do Fluminense. Por vezes conseguiu. E chegava com perigo. Mas o grosso do primeiro tempo foram as 21 jogadoras no campo de defesa do Fluminense, só a goleira do Grêmio lá atrás, e o Grêmio tocando bola no nosso campo, tentando achar um espaço. O nosso time inteiro atrás da linha da bola, marcando e se doando muito bem na marcação. Teve uma chance que o Fluminense teve depois, quando melhorou um pouco no jogo. Um cruzamento para a área que a goleira do Grêmio soltou a bola no pé da Lelê. Ela bateu pro gol, bateu por cima. Teve uma pro Grêmio que foi parecida, que a Nath Rodrigues foi recuar uma bola de cabeça para Cláudia. Ela foi tentar encaixar, a bola soltou da mão dela, quase que a jogadora do Grêmio pega, mas ela deu um chutão para frente, a Cláudia. E o primeiro tempo acabou por aí.
Uma característica do jogo que chegou no final do primeiro tempo foi o seguinte: os dois times sabiam que o empate basicamente matava os dois times de se classificar. E aí o jogo começou a ficar muito brigado. Não só na bola, fisicamente também. Começou a sair muito cartão. O Fluminense passou a tomar muito cartão. A Karina tomou cartão. É a jogadora que vai ficar suspensa para a próxima rodada. A gente deve ir com a Isamela na lateral direita. E aí fomos para o segundo tempo. Antes de falar do segundo tempo, explicar para você o seguinte: a próxima rodada é contra o Palmeiras fora de casa. É muito difícil. O Fluminense precisaria empatar contra o Palmeiras se vencesse o jogo daqui contra o Grêmio. Agora o Fluminense vai falar com a obrigação de vencer. Apesar desse cenário bem adverso, eu estarei lá. O time de guerreiras sempre vai atrás delas para transmitir o jogo em áudio aqui no canal, uma transmissão tricolor do jeito que elas merecem, do jeito que vocês também merecem. Só que esse canal aqui não tem marca me ajudando, não tem patrocinador, não tem nada, sou tudo eu do meu bolso, né? E as viagens, eu sempre boto meta no Live Pix aqui, ó, tem um QR Code gigantesco e a meta aqui embaixo, ó, viagem para São Paulo para transmitir Palmeiras e Flu pelo Brasileirão Feminino. Viagem custou R$ 703 e até agora a galera ajudou com 30. Então se você puder ajudar com qualquer valor, lê o QR Code aqui do Live Pix com a sua câmera, ele vai te jogar lá pro site do Live Pix, você manda a sua mensagem, o valor por lá, a partir de R$1, se eu não me engano. Assim que você mandar, essa barrinha já vai encher direto com o valor do seu Pix. Não sou eu que mexo nessa barrinha, é direto lá do Live Pix. E se você for um dos 3 que mais ajudarem nesse mês, seu nome vai ficar aqui, ó. Até agora foram 2 que ajudaram, Lucas Tâmega com 20 e alguém que não quis se identificar, na verdade foi o Cássio Miranda. Ele falou depois que não escreveu o nome. Com 10. Então os 3 que mais ajudarem ficam aqui. Qualquer valor que você puder ajudar, porque pô, eu já tô indo pra lá num cenário que o Fluminense tá quase eliminado, tirando dinheiro do meu bolso, com um time que não ganhou em casa ainda, com toda a dificuldade para pegar um dos líderes do campeonato. Pô, me ajuda a não pagar para trabalhar, por favor. É trabalho que eu tô indo fazer. Se você puder me ajudar a não pagar dinheiro do meu bolso para trabalhar, se você se sentir tocado com essa minha mensagem, esse canal aqui que eu faço tudo sozinho, literalmente tudo sozinho, eu vou agradecer muito, tá? Vamos falar do segundo tempo. O Fluminense voltou com mexida pro segundo tempo. Hoffmann voltou com a Isamelo no lugar da Karina, a lateral que tá suspensa para a próxima rodada. Hoffmann já tirou, não sei se ela sentiu alguma coisa, não sei se ele já quis dar ritmo para Isa, porque a Isa vai jogar contra o Palmeiras, né? Mas mexeu. O começo do segundo tempo me incomodou uma coisa que já estava acontecendo no final do primeiro tempo também. O Fluminense começou aos poucos a voltar à estratégia que sempre fez de dar chutão para frente buscando uma jogadora alta. Só que o Fluminense não tinha uma jogadora alta lá na frente. Os chutões eram para Lelê, eram para Carioca, eram para Raquel, eram para Verônica, e aí o Fluminense perdia na bola aérea em quase todas elas, né? O jogo ficou muito brigado, o Grêmio não tinha muitas chances, o Fluminense também não. Ficou um jogo brigadíssimo de confusão. Teve um lance que... Não, na verdade o Fluminense mexe primeiro, né? O Fluminense mexe primeiro. Aos 70 minutos, quando eu anotei aqui, porque meu relógio é até 90, 70 minutos é famoso 25, né? O Hoffmann faz 3 mexidas, as 3 últimas. Ele coloca... Ele já tinha colocado a Sorriso no lugar da Nath Rodrigues. Ele coloca Keké, Chu e Tatá. Nessa mexida, quem estava na transmissão escutou falar: olha só, botou a Keké, agora sim. Agora sim é para voltar para a estratégia de bola longa na atacante alta. Faltam, aqui, 70 minutos, faltavam 20, falei, faltam 20 minutos para acabar, agora é hora de bola alta lá. Agora é para isso mesmo. E foi o que o Fluminense começou a fazer. Só que quem estava aqui na live também viu que eu tive um ataque de desespero 10 segundos antes do gol do Fluminense. Porque o Fluminense estava chutando bola pro alto com a Keké fora da área. A Keké não entrou de centroavante. A Keké ficou de jogadora de meio de campo, de ponta esquerda, de tudo, menos de centroavante. Então o Fluminense ia cruzar a bola na área, a Keké não estava lá. O Fluminense ia dar chutão pra frente, não era na Keké. A bola passava por cima da Keké e ia pra Raquel, por exemplo. Tem uma dessas que eu fico louco. E a bola vai pra Raquel, a Raquel perde. E eu fico maluco, falando, cara, a Keké tá onde? O que a Keké tá fazendo? Só que na sobra, a segunda bola do Fluminense. E a jogada que eu falei lá do aquecimento funciona. O Fluminense, que estava com o time todo pro lado esquerdo, deixou a Isamelo sozinha do lado direito, a Sorriso viu. Não lembro se foi a Sorriso, acho que foi. Virou o jogo pra Isa, a Isa recebeu, aí a Keké entrou na área. Na hora que a Keké entrou na área, a marcação ficou de olho na Keké. Teve outra jogadora que entrou também, acho que foi a Tatá e a Chu. E a Raquel ficou meio livre, no meio das 2 zagueiras. A Isamelo cruzou com a mão, tá? Na cabeça da Raquel, cabeçada, fundo do gol. Eu não costumo botar a narração do meu gol aqui quando o Fluminense não ganha. Mas essa eu vou botar pra você ver o que eu falei. Que eu fiquei maluco com a estratégia errada de chutão pra frente e logo depois saiu o gol. Com bola aérea, justamente pra Raquel, que eu tinha falado que eu não tinha que receber bola aérea. Chutão pra frente, buscando a Raquel. Aí
O que a Raquel tá fazendo enfiada lá na frente com a Keké vindo buscar a bola no meio? Se a p*** da estratégia a bola alta lá na frente, cara. Pelo amor de Deus, cara. Bota a jogadora alta lá, porra. A bola tá indo na jogadora baixa. Pelo amor de Deus, cara. É o mínimo. Virada de jogo pra Isamelo. Tem liberdade. Cruzou pra Raquel. Vai subir de cabeça. Raquel pro gol! Raquel é o nome dela! Na jogada que foi treinada no aquecimento, inversão de uma lateral para outra, leva o time todo para um lado, deixa a outra lateral sozinha, inverte o jogo rápido. Isamelo pegou essa bola sozinha, viu a Raquel livre dentro da área, não era a jogadora mais alta, não estava marcada, ela enxergou, fez o cruzamento na cabeça da Raquel, que cabeceia pro fundo do gol! Lei do ex e moça bonita! Raquel, 77! Fica em campo desde o primeiro tempo para abrir o placar pro Fluminense em Bangu! 1 pro Fluminense, 0 pro Grêmio! Veio depois, né? Veio depois. O Grêmio passou a mexer também, começou a chegar muito. Eu vou ser sincero pra vocês, tá? Tem um lance que eu vou citar agora que eu não lembro se tava 1x0 Fluminense ou 0x0. Eu acho que tava 0x0. Mas é importante pro enredo que vem a seguir. O Fluminense teve uma finalização dentro da área que bate na mão da jogadora do Grêmio. Na hora, eu achei que foi coxa dela. Vi o replay, achei que foi coxa e depois mão. Alguns outros replays que eu vi, parece que não tem coxa. Então eu fiquei na dúvida. Mas ela estava muito bem posicionada, a árbitra. E eu acho que mesmo que tenha pego na coxa, não é o suficiente para mudar a direção da bola. Então, basicamente, como se a bola tivesse ido direto na mão, era para ter sido marcado pênalti, tá? Guarda essa informação, que teve um pênalti pro Fluminense não dado. Continuou o jogo. O Grêmio, que não chegava, eu falei, depois do gol, o Fluminense tinha 20 minutos mais ou menos para matar o jogo. Eu gritava aqui na transmissão, mata o jogo, não tem mais jogo. Fura a bola, bota as 11 dentro do gol, não tem mais jogo, acaba o jogo. A única vez que o Grêmio chegou foi pênalti pro Grêmio. Assim, um lance claríssimo de pênalti, mais claro do que a mão, tá? A jogadora do Grêmio tá dentro da área, ela dá um corte meio que pra fora com o pé direito e deixa o pé esquerdo. A jogadora do Fluminense, que eu também não vou me recordar quem era, porque eu gravo o pós-jogo assim que acabou o jogo aqui, né? Então eu não lembro exatamente qual jogadora era. Eu não ouvi os melhores momentos ainda. É de propósito, eu gravo aqui justamente pra trazer a emoção do que eu senti narrando o jogo. A jogadora do Grêmio corta pra fora, na direção. Ela tá perto da marca do pênalti, ela corta na direção da meia-lua, deixa o pé esquerdo, vem uma jogadora do Fluminense que eu não lembro quem é, lambe a perna esquerda de apoio dela no carrinho. Assim, é muito pênalti. E a árbitra estava mais bem posicionada do que na mão do Grêmio, que seria pênalti pro Fluminense. Ela não deu também. Pra mim, zerou, tá? Você vai entender porque eu tô falando que zerou, porque tem outra polêmica de arbitragem daqui a pouco. Pra mim, zerou aí. Compensou o pênalti do Fluminense com o pênalti do Grêmio, nenhum dos dois, show. 89 minutos, vamos lá. Escanteio pro Grêmio. Logo depois desse lance de não ter dado pênalti, cruzamento para a área. Sobe para a bola a Cláudia, sobe para a bola a Brito, zagueira do Grêmio que entrou no finalzinho. Eu vou dar a ordem cronológica do que eu vi e o que eu senti, tá? Porque eu mudei minha interpretação ao longo do caminho vendo o replay. Vendo daqui, o que eu vi? Vou até mostrar para vocês o ângulo que eu vejo, para vocês terem noção. O ângulo que eu vejo é esse aqui, ó. Essa é a distância que eu tô. Então, vendo dessa distância aí, o que eu interpretei de primeira? Que a bola estava na mão da Cláudia, a Brito tentou subir para fazer a cabeçada, a Cláudia meio que apertou assim para segurar a bola passou da mão dela e foi para dentro do gol. Na hora eu vi isso, gol contra. E eu fiquei maluco. Já avisando, eu vou relativizar, eu acho que pode ter sido falta, tá? Vou falar disso, mas eu não posso passar pro tópico falta na Cláudia sem falar do tópico falha da Cláudia, tá? Eu preciso. Eu tento não ser muito crítico aqui no canal e áspero, mas eu preciso, tá?
Esse gol de hoje pode até não ser falha da Cláudia. A gente vai falar mais disso aqui agora. Mas o Fluminense não estar classificado, a desclassificação do Fluminense tem nome. E esse nome é Cláudia. Eu não vou citar o jogo de hoje por enquanto. A Cláudia entrega o empate contra o Cruzeiro, que o Fluminense estava conquistando aqui. O Cruzeiro, o líder do campeonato, disparado. Estava 1-1 Fluminense. Ela entrega uma bola fácil, que ela tenta segurar também. Parece que a bola está com manteiga. Ela solta no pé da jogadora do Cruzeiro. A jogadora caída no chão. Ela solta a bola no pé da jogadora, caída no chão, ela faz o gol. Então um empate vira uma derrota. 1 ponto na conta da Cláudia. Contra o Flamengo. Não vou nem me alongar dessa contra o Flamengo, que ainda tem a raiva de ser clássico. Tava 1-1, ela falha bizarramente, mais 1 ponto entregue na contra da Cláudia, 2 pontos. Contra o Bragantino, última rodada, tava 2-1 Fluminense fora de casa, o jogo acabando. Ela recebe uma bola com o pé, assim, na entrada da área, na meia-lua, assim, para sair jogando. Tranquila. Ela demora a repor, a marcação chega, ela se enrola, ela tenta dar um chutão, ela dá um chutão em cima da jogadora do Grêmio, que domina a bola e faz o gol sem goleiro. Então lá estava 2-1 Fluminense, empatou, lá foram 2 pontos. Então se o Fluminense hoje não tem, o Fluminense tem 15 pontos, o Fluminense não tem 19 pontos na tabela, o motivo tem nome e se chama Cláudia. Tá? O Fluminense deveria ter 19 pontos na tabela se não fosse a Cláudia. Isso sem contar hoje. Se eu contar hoje aqui em Moça Bonita, 20. Não, 21. Porque o Fluminense estava ganhando e tomou um empate. Tá? Então, de novo, eu ainda não me convenci se foi 100% falha da Cláudia ou 100% falta. Eu acho que tem um pouco dos dois. Mas não dá para não citar a Cláudia sem citar que a eliminação do Fluminense, que o Fluminense pode até se classificar ainda, um milagre, ganha do Palmeiras, ganha do Real Brasília, os outros jogos dá tudo certo, todo mundo perde de 15-0 e o Fluminense passa. Tomara, é o que eu torço. Como eu falei, eu tô indo para Barueri contando com isso. Mas não dá para não falar isso da Cláudia, tá? Pontuei. Aí agora sim eu venho pro ponto de relativizar pra Cláudia. Eu comecei a ver o replay depois. Eu vi o primeiro replay. A impressão que eu tive é, a Brito chega antes da Cláudia, raspa de cabeça e faz o gol. Então não foi a Cláudia que tentou segurar e não conseguiu. Continuei vendo outros replays. Teve um replay que eu vi que eu fiquei com a sensação de que quando a Cláudia faz o gesto para pular, ela é deslocada com o braço esquerdo da jogadora do Grêmio, e aí ela cai um pouco pro lado, e aí por isso ela não consegue segurar, e a Brito cabeceia, né? Então nessa ótica falta na Cláudia, né? Só que, chegou na entrevista na beira do campo, a Brito foi na entrevista, ela falou, eu nem toquei na bola. Aí é loucura. Aí é loucura. Então assim, eu acho que tinha que ser marcado falta na Cláudia? Acho. Eu acho que a Cláudia tinha que pular depois da zagueira do Grêmio? Não. A Cláudia foi deslocada, mas a Cláudia se botou numa condição que ela não podia estar ali para dar esse mole. A Cláudia tem 2,40 metros de altura, a Brito não era tão alta, a Brito subiu na altura da mão da Cláudia, deslocou a Cláudia? Acho que sim, como eu falei, acho que era para ter sido marcada a falta. Mas eu não consigo isentar também 100% a Cláudia. O Fluminense sai daqui com esse empate, com um gosto absurdo de derrota. Faltam 2 rodadas para acabar o campeonato. O Fluminense não venceu nenhum jogo em casa. Vai ter a última rodada contra o Real Brasília para tentar vencer. E antes a penúltima contra o Palmeiras para tentar respirar por aparelhos na classificação, tá? Vou mostrar a tabela para vocês e fazer o simulador das próximas para vocês verem, tá? A tabela tá na tela? Essa era a tabela antes do jogo. Agora eu vou botar o placar aqui. 1-1 Fluminense e Grêmio. Grêmio 16 pontos, Fluminense 15. Além do Fluminense continuar com 15, né, dá 1 ponto pro Grêmio. Era importante o Fluminense vencer para não deixar o concorrente direto pontuar. Bahia, Bragantino, América e Inter estão comemorando esse empate. Né? Bahia pega a Ferroviária, jogo difícil. Bragantino pega o São Paulo, jogo difícil. América e Inter é confronto direto, jogo difícil, mas acho que com favoritismo pro América. Né? Então o América tem tudo para ser o grande vencedor dessa rodada. Dito isso, uma matemática básica aqui, tá? Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz de simulador nessa data FIFA, que eu fiz vários tipos de simulação diferentes. Na maioria delas, o 8º colocado, e eu fiz simulações com empate Fluminense e Grêmio também, tá? Então serve nessa conta. A maioria delas, o 8º colocado classificava com 21 pontos. Em algumas simulações, o 8º passava com 20, que era o Fluminense.
O Fluminense passar com 20 seria fazer 6 pontos nessa reta final, né? Basicamente isso. Então, o Fluminense está com 15. O Fluminense tem que fazer 5 pontos dos 6 que faltam para poder ter chance de, secando os outros, classificar. Só que não tem como fazer 5 pontos em 2 jogos. Ou seja, o Fluminense tem que ganhar os 2 jogos. Se o Fluminense empatar contra o Palmeiras e ganhar do Real Brasília, vai a 19. 19 não vai classificar. 19 não vai classificar. Não vai. O Fluminense vai precisar ganhar do Palmeiras fora de casa e ganhar do Real Brasília fora de casa. Tá? Por isso que eu falei, não está matematicamente eliminado. Mas eu fiquei bem desanimado. Bem desanimado. Como eu disse, eu não vou deixar de ir para Barueri. Estarei lá, me esgoelando como sempre faço, torcendo por esse time. Digo mais, dia seguinte de Palmeiras e Fluminense, eu vou a Rio Claro assistir Ferroviária e Bragantino no estádio. Que a Isa Rangel não veja isso, tá? A Isa Rangel do Bragantino vai me levar. Só que eu vou torcer contra o Bragantino, né? Estarei lá, mesmo que o Fluminense perca para o Palmeiras, fazendo o meu papel. Porque nosso papel é esse. É acreditar. No final das contas, a gente tem que acreditar. Eu, até aqui, nessas 12 rodadas, eu fui muito cara da confiança de que dá, de que o Fluminense tem que lutar até o final. E eu ainda acho que dá e tem que lutar até o final. Mas eu também não posso ser mentiroso e dizer pra vocês que a situação do Fluminense tá confortável, porque não tá. O Fluminense agora vai precisar de um milagre para classificar, que é vencer o Palmeiras fora de casa, que é dificílimo, e vencer o Real Brasília em casa. Real Brasília é um adversário acessível? É. Mas o Fluminense não venceu nenhum jogo em casa nesse Brasileirão ainda. Vamos pelo milagre agora. Se inscreve no canal, por favor, deixa o like, ativa o sininho para ajudar aqui o nosso trabalho, que vai atrás delas pelo milagre também, agora no final das contas. Por favor, se você puder, ajuda aqui no LivePix para essa viagem, né? Que muita gente falou aqui no chat para eu não ir, mas eu vou. Vambora, não tem o que fazer. Se você puder ajudar para que eu não pague para trabalhar, qualquer valor aqui eu vou estar aceitando. Esse jogo é sexta-feira, 9 da noite, estarei lá. Tá? E ativa o sininho para você receber conteúdos, porque durante a semana vai ter react do jogo dos adversários diretos, análise da tabela, mais simulador, então você não vai perder nada, tá? E você que é do vôlei, Maracanãzinho, hoje e amanhã, transmissão do Jogo do Brasil também. Isso aqui é canal de Fluminense, mas eu já vou estar lá credenciado, então eu transmito o Jogo do Brasil também, porque a galera gosta da seleção brasileira de vôlei. Show? Tamo junto, um beijo, abraço a todos e valeu!